E agora, direto da capital gaúcha para o coração do Rio Grande, Santa Maria, porque lá, gente, eu vou bater um papo muito especial com a minha Dinda, Oristela Alves. Vamos comigo? Vem! Olha só o que me aconteceu, não perde. A gente anda pela rua, escuta cada coisa. Um dia desses, bem, eu vou cantar pra vocês. Um dia desses ouvi falarem na rua. Tinha que ser, só podia ser mulher. Não entendi o que a criatura quis dizer. Fui pra internet e aprender, pois só não sabe quem não quer. Hoje no coração do Rio Grande do Sul, Santa Maria, minha terra natal. E quem me recebe é referência. Estou na casa de Oristela Alves. Minha Dinda Oristela Alves, que alegria estar contigo nesse registro histórico sobre os festivais. E que coisa boa te reencontrar, mesmo de longe. Sim. Então, para mim é um prazer muito grande receber vocês aqui em casa, né? Com essa pandemia a gente não pode se abraçar. Não pode se achegar muito, né? Achegar, mas eu estou muito feliz de receber vocês aqui em casa. Muito feliz mesmo. Dinda Oristela, eu quero começar esse nosso papo bem do início mesmo, tá? Oristela Alves já tem um diferencial, que é ser filha de um grande compositor, Nelmo Amado Alves, saudoso Nelmo Alves, que hoje não está mais aqui nesse plano, mas que te deu toda a base para esse início bonito da tua carreira, e tu ao lado do teu irmão, que mora em Uruguaiana, Chico Alves. Como é que foi para ti, como profissional, como cantora, começar trabalhando com o pai e o mano? Eu comecei a participar na Califórnia, na Quinta Califórnia, porque eu não aceitava cantar música de grosso. Música de grosso? Naquela época, a concepção era, entendeu? Porque eu cantava Regina, eu cantava Clara Nunes, eu cantava Jovem Guarda, e eu estava numa idade assim que eu não queria saber daquilo ali. Quando foi passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira, quando foi na quarta Califórnia, ele disse: o ano que vem tu vai cantar. Eu digo: não vou. E ele fez porque o pai ele fazia uma pesquisa. A maioria das canções que o pai, das letras do pai eram pesquisadas e eram casos verídicos. Tanto foi com Recuerdo da 28, tanto, e personalidades gaúchas que existiram realmente. E aí ele fez, então, ele soube de uma história de um mentiroso que tinha em Plano Alto, que era o distrito de Uruguaiana, né? E não fui eu que gravei para a triagem, quem gravou foi o Chico, ele que musicou. E passou na triagem. Aí, quando passou na triagem, ele pegou e me disse: Negrinha, agora tu vai cantar. Eu digo: mas nem, não vou. E vai, eu digo: não vou. E eu não gostava de acompanhar meu pai. Eu não gostava. E aí fizeram uma roupa pra mim, ridícula, na época, né? Na época, né? Eu achava horrível, por causa que me botaram uma bota para cima do joelho, uma saia rodada que não, assim, era uma coisa estilizada, e uma blusa vermelha de organza vermelha, uma manga bufante, uma gola enorme assim, e lá fui eu cantar Candinho Bichareiro. Mas aconteceu uma coisa muito mágica, que eu não sei até hoje explicar o que aconteceu. Porque até antes de eu entrar no palco, eu estava tranquila, porque eu sempre fui muito tranquila, sabe? Muito tranquila, nunca tinha esses problemas de ficar nervosa, coisa. E criada no meio de artistas, de músicos, de ensaios. Eu tive essa felicidade de nascer numa família musical, então vivia cheio de músicos lá em casa, né? E aí eu subi no palco lá na época era Cine Cor Baixo, né? E fui cantar. Quando eu comecei a cantar o Candinho Bichareiro,
Eu não sei o que aconteceu, Ana, que eu não tenho explicação o que eu senti. Quando eu terminei de cantar, eu estava tão emocionada porque eu vivi o Candinho Xaredo. Aquele momento. Eu vivi aquele momento, eu vivia as mentiras dele, porque o pai tinha um DKV VMAG, e ele disse assim, eu vou te levar lá no Plano Alto para tu conhecer o Candinho. E eu fui conhecer o Candinho Xaredo. E aquilo me entusiasmou para cantar, sabe? E ele contou umas mentiras lá, sabe? E eu acreditando que era verdade, por causa que ele contava com sabe? Ele contava como se fosse uma verdade mesmo. Lorotas tão puras, isso aí. E aí, eu tive o privilégio de receber naquele ano o melhor intérprete já, né, do festival. Depois aí no ano seguinte, como a gente foi tipo criada com o passarinho, né, o César Passarinho, e o passarinho também já havia cantado o Pai na Terceira Califórnia, o Último Grito. O seu Hernani Amado Oliveira fez uma canção que se chama Um Canto para o Dia, e que era para duas vozes. Aí ele achou que eu tinha que cantar com o passarinho. E aí a gente cantou e vencemos então com a Calhandra, né? E mais alguns prêmios paralelos eles ganharam também. Depois na Sétima Califórnia, não me lembro mais. Porque aí, aí teve, na Sexta Califórnia também teve a volta do Candinho Xaredo. Né? A volta, porque ele tinha morrido, né? Na 10ª. Aí ele voltou de lá, que era a volta do Candinho Xaredo. Depois, e cantei mais uma outra. Depois, eu sei que eu cantei a 16ª Califórnia. Eu cantei. Hoje, quem me recebe, quem nos recebe na sua casa é a cantora Loma. Eu tô muito, mas muito emocionada, feliz. Tô disfarçando aqui o meu nervosismo, tá? Porque ela sabe que eu sou muito fã dela. Oi, Loma, que coisa boa ter aqui contigo. Coisa boa estar você comigo. Ai, Loma. Isso é maravilhoso, uma das colegas que eu admiro muito, muito, muito pela batalha, pelo engajamento na carreira, pela voz, pelo talento, por tudo. Obrigada, Loma, obrigada por me receber. E a gente está trazendo, então, nesse documentário, Só Podia Ser Mulher, histórias inusitadas de divas como Loma. E eu quero que tu conte um pouco da tua trajetória lá do início, Loma, que eu sei que foi pelos anos 70? Os anos 70, uma passagem pelo Pentagrama. Como é que foi o início da tua carreira nesse universo tão masculino? Dentro dos festivais nativistas. Dentro dos festivais nativistas, na verdade, quem me apresentou aos festivais foi o Jerônimo Jardim e o Ivaldo Roque, né? No grupo Pentagrama. Nós participamos da 4ª Califórnia, ou terá sido 5ª? Bom, agora vamos começar a dar os descontos, tá? Com o Coto de Vela. Então nós pegamos um trem húngaro, né, uma novidade imensa para mim, participar de um festival, de uma estrutura de palco com público, teatro lotado. Imagina, eu era quase menina, né? Primeiro festival que tu participaste? Primeiro festival foi a Califórnia. Aí vamos, maravilhoso, um trem húngaro, e nós estávamos assim, né, exuberando arte e vontade de fazer as coisas. E comecei a sentir algo estranho, né? Digo, que engraçado, que dor de barriga. E a minha barriga começou a inchar. Digo, que esquisito. E começou a doer. Quando chegamos em Uruguaiana, eu já não prestava pra mais nada. Ai, meu Deus. Os meninos assim não podiam acreditar no que estava acontecendo. Passou mal. Me levaram pro acampamento da Califórnia, me colocaram naquelas, como é que a gente, catre, né? Do exército. Sim, e eu não conseguia nem pensar. E o Ivaldo assim, Loma, uma caipirinha vai passar.
Com um balde de caipirinha. Eu disse, não, nada disso, nada disso. Aí vamos ver se a gente acha um médico no acampamento. Encontraram o Beregaray e ele olhou assim, leva agora pro hospital. Eu não acreditei. O meu palco, sabe? Meu Deus. Fui pro hospital. Tinha dado um problema de apendicite. Na viagem, como demorou para chegar, virou uma peritonite. Claro, muito perigoso, por sinal. Eu não sei como é que eu não parti, mas fiquei em Uruguaiana uma semana em casa de uma senhora e da filha, professora, a Maria Helena, e não vi a Califórnia, afinal de contas. Só fui reencontrar a Califórnia na sexta. Na sexta. Né? Com o Zezinho Atanásio, junto com o Jerônimo, daí um grupo maravilhoso também, com a música 6 da manhã, né? Que ganhou uma linha. Aliás, as linhas surgiram a partir dessa apresentação do Pentagrama. Olha só. Do Coto de Vela. Porque as pessoas queriam premiar, porque era diferente, né? Um trabalho diferente. Mas e como ela não é campeira, ela não é... Bom, aí esse impasse foi resolvido com a abertura das 3 linhas e nós, posteriormente, então, na sexta, acredito eu, com 6 da manhã, levamos um dos troféus, né? Manifestação rio-grandense. Por onde passa a história da música do Rio Grande do Sul? São várias respostas que nós poderíamos dar. E hoje estamos aqui com uma personagem fundamental da música do Rio Grande, da presença feminina nos palcos do nosso estado. Maria Luísa Benites. Que satisfação, boa, né, aqui. Coisa boa. Assim, que satisfação. Olha, um prazer enorme estar contigo, te recebendo aqui na minha casa. Muito obrigada por nos aqui receber. No Itapuã. Viamão. Paraíso, estamos em Viamão, no Itapuã. Paraíso do Itapuã, Malu, com todo esse ar puro que nós estamos respirando aqui. Tu viste como é simples a pessoa estar aqui próximo de Porto Alegre, 1 hora de Porto Alegre, bem pertinho. E vem aqui, tem um pulmão, né, novo chegando aqui, porque o ar aqui é puríssimo, é muito bom. Área de preservação ambiental. Eu estou com uma das maiores intérpretes do Rio Grande do Sul, uma grande personalidade. Gente, não tem como disfarçar o nervosismo da gente entrevistar um ídolo da gente desde sempre, a Maria Luísa Benites, com essa sua voz inconfundível, não só de uma grande cantora, intérprete, mas uma grande comunicadora, apresentadora, cerimonialista. E, Malu, eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre os festivais, sobre a tua trajetória. Lá, o início, eu quero saber como é que começou essa coisa de cantar em festival nativista. Tu és uma das precursoras desse movimento todo. Bom, eu sempre tive vontade de ir aos festivais e quando eu ainda morava em Bagé, que eu fazia direitos na década de 70, foi em 1973, 74, o pessoal de Uruguaiana, alguns colegas paravam na minha casa. E todo mundo dizia, mas tu tens que ir a Uruguaiana, na Califórnia, porque lá só tem Oristela Alves que canta lá. Imagina isso nessa época, né? E aí eu disse, um dia eu vou. Nós vamos ter vestido de índia e tu vai pra lá e tu vai cantar e não sei mais o que. Eu digo, tá bom, então tá. Quando eu vim para Porto Alegre, aí que começou a minha trajetória. Então, em 80 foi a primeira vez que eu fui à Califórnia da Canção, né, com a música Pelo Duro. E aí começou a minha caminhada. Logo em seguida, a primeira Serra de Carazinho, Santa Maria. Aí começou a trajetória mesmo. Então, eu estreiei na Califórnia da Canção, que é o must, é o máximo, né? Malu, tu vem de uma geração de grandes intérpretes. Quando lá no início de tudo, já tinha Oristela Alves, que cantava as composições do Quinel, do Chico Alves, nas Califórnias, ela também, né, residindo em Uruguaiana. Fátima Jimenez, depois veio a Loma também. Vocês são todas mais ou menos na mesma época, na mesma época, né? Exatamente. E o que tu acha, assim, na tua opinião, a presença feminina veio num crescente de lá para cá, porque vocês são responsáveis por abrir muitas portas, por abrir muitas janelas para os talentos, para os jovens talentos.
E hoje a gente nota a presença feminina forte nos eventos. Sim, com certeza. Hoje nós temos. Agora foi uma batalha muito grande, gente. Da minha parte mesmo, eu fui a precursora, inclusive, em fazer reuniões e tudo para que levar os festivais, a associação dos festivais, que as mulheres tinham o seu espaço, tinham que ter o seu espaço nos festivais, não só como cantora, como jurada, como apresentadora, né? Eu tive muita sorte de começar a minha carreira pela mão de Jaime Gaetano Brau e de Noel Guarani. Quer dizer, eu pisei no palco pela primeira vez pela mão deles. Então, quer dizer, eu tive bastante sorte. E também muita cara de pau, de meter a cara e dizer assim, por que eu não tô aí? Decoragem. Eu quero dar, entendeu? Então, tem tudo isso, mas sempre chamando atenção para as gurias, para o resto das gurias. E aí eu fui vendo essa geração assim, ó, crescendo, de olhar e ver a Juliana Spanivello, que cantou comigo com 10 anos de idade, lá na Coxilha de Cruz Alta. E a Juliana tem esse registro lá. Tem esse registro. Então as gurias hoje que estão mães de filho, como a gente diz, né? Mães de filho, isso é um termo bem campeiro. E eu fico muito feliz de ver que tem muito mais gente chegando, esses festivais da gurizada nova aí. Meu Deus, como tem criança cantando bem e guriazinha, gurizinhos assim, cantando maravilhosamente bem. Nós estamos, graças a Deus, bem representados no futuro. E a tecnologia ajuda bastante, agora as coisas estão mais fáceis, a visibilidade é outra, Malu. Sim, nós temos a internet aí, em todas as redes sociais, então a gente é conhecido no mundo inteiro hoje, graças a Deus. A capital gaúcha traz tantos talentos e tantas mulheres incríveis que o Só Podia Ser Mulher não poderia deixar essa personalidade. Essa mulher fenomenal, uma das maiores intérpretes, uma das mais lindas intérpretes do nosso Rio Grande, nascida aqui no nosso estado. Hoje quem nos recebe é Fátima Gimenez. Fátima, que alegria estar contigo aqui. Que alegria estar sendo recebida na tua casa, no teu recanto, iluminado. Eu estou profundamente emocionada. É a primeira vez que eu tenho o prazer de receber a tua visita. Tu és uma batalhadora e que bom que tu estás com esses projetos maravilhosos para engrandecimento de todas nós, mulheres gaúchas. Mãos dadas, de mãos dadas. De mãos dadas. Continuamos de mãos dadas. Conheci Fátima Gimenez, gente, bem no início da minha carreira. Eu, tiete, uma barbaridade, na Tertúlia Nativista e fui apresentada para ela, né? Ela foi apresentada para mim, eu emocionada como eu tô agora. Mas eu fui apresentada pela Auristela Alves. A Auristela estava lá, vocês estavam batendo um papo e eu cheguei muito de cantinho e com os olhos assim brilhantes porque eu estava na minha frente. Ídolo pra mim, que é a Fátima Gimenez. Que coisa boa, Fátima, a gente ter essa proximidade agora. Conta pra mim como é que foi o início de tudo, como é que começou as interpretações nos festivais nativistas. Eu iniciei nos festivais em 1977, participando de uma vindima da canção em Flores da Cunha. Flores da Cunha. Na época eu fazia parte de um grupo chamado Tempero, onde eu era vocalista e percussionista. Olha aí! E em seguida aconteceu a Ciranda Teuto Rio Grandense, um festival que acontece em Taquara, um dos primeiros também, junto com a Califórnia, junto com a Vindima, foram os primeiros festivais, grandes festivais que eu tive o privilégio de participar. Nós fomos para a Ciranda, na terceira Ciranda, quando ganhou Leonardo com a música Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. Grande Leonardo. Estavam no júri Barbosa Lessa e Paulinho Pires. E o Leonardo estava presente porque foi o vencedor com Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. E eles ficaram encantados conosco, os três autores, Paulinho Pires, Barbosa Lessa e Leonardo. E nos convidaram, já em 78 foi, já nos convidaram para participarmos da Califórnia, que aconteceria em dezembro, como sempre. Fomos com 3 músicas, um tema afro do Barbosa Lessa, intitulado Bamba Quererê, no qual eu até dancei no palco que legal. Com o Zé Caradípia, olha só, que fazia parte do grupo. Nós fizemos a dança dos facões, o Barbosa Lessa comprou os facões, aí depois o
o Zé se afastava um pouquinho e eu vestida toda com traje branco, encrespei todo o cabelo, assim, fiz questão de me caracterizar mesmo. Dancei com facões na mão, a plateia ficou espantada. Eu acho que nunca tinha visto aquilo numa Califórnia de 78. E depois a outra música que eu amo de paixão também, que eu canto até hoje e fiz questão de gravá-la quando eu lancei o meu primeiro trabalho solo, que é Súplica do Rio, um tema cada vez mais atual. Verdade, cada vez mais atual. Urgente pra gente, Urgente, Fátima. que fala sobre a poluição dos rios. Paulinho Pires foi muito feliz nessa composição. Verdade. E eu prometi para mim mesma que quando gravasse o meu primeiro trabalho, eu iria lá resgatar a Súplica do Rio, e aí realmente ficou uma gravação muito bonita, um arranjo bonito com o Carlito Magajane, com o Carlos Garofalo no teclado. Aí ficou muito bonito. E eu fico muito feliz quando eu vou nos festivais, nos rodeios, nos Enarte. Sim, os concursos de intérprete vocal. De intérprete, né? Como elas gostam, eu fico emocionada ao vê-las cantando essas músicas que eu interpretei. Isso me emociona demais. Interpretou há tanto tempo e até hoje elas interpretam, é verdade. Interpretam, né? São muitas músicas meninas. muito marcantes, E a terceira música foi do Leonardo, intitulada Assombração, uma música que falava de causos e lendas do nosso Rio Grande, né? Um ritmo bem alegre, assim, uma música bem diferente mesmo. E coincidentemente, ou não sei se aconteceram outras vezes, mas foi a primeira vez que um mesmo grupo classificou 3 músicas no mesmo LP. Nossa! Porque a Califórnia, faz horas que eu não participo, mas eram assim, eles selecionavam 4 músicas nas 3 noites. Na primeira noite 4 músicas, na segunda noite mais 4 músicas, na terceira. E nós tínhamos as 3 linhas. Nossa! Então, cada noite nós estávamos no palco. Nós estávamos classificados entre as 4 músicas. Pra final. Anitta Morena, da pele macia, amante de noite, soldado de dia, um filho no braço, no outro um fuzil. E é na casa da compositora destes versos que nós estamos hoje. Só podia ser mulher. Nos brinda Marlene Pastro com o tema Na beira da praia, na longínqua Itália, Anitta contempla as ondas do mar, a mão poderosa de um louro pirata levou-a pra longe da terra natal. Anitta Morena, da pele macia, amante de noite, soldado de dia, um filho num braço, no outro um fuzil, um filho num braço, no outro um fuzil. Toda arrepiada, toda arrepiada. Não tem como a gente não se arrepiar, gente. Com a energia e a alma que a compositora coloca ao interpretar essa composição. Marlene Pastro, que alegria, obrigada por estar nos recebendo aqui. Só podia ser mulher, trazendo uma das maiores compositoras que o Rio Grande do Sul conhece. E obrigada. Eu quero que tu conte um pouco dessa tua trajetória linda. Há pouco nós estávamos falando do grande Ayrton Pimentel e falando da primeira composição que tu cantaste. Foi num festival gaúcho, num festival nativista. 1980, Ciranda de Taquara. Eu tinha um tema já, assim,
que eu tinha composto há muito tempo. Na verdade, compus quando era bem mais jovem, assim, adolescente. Compus esta música lá na chácara do vô. Meu avô tinha uma chácara grande aqui perto, aqui na Juca Batista, né? Porto Alegre, tu és porto-alegrense. 18 hectares de terra ali que o vô tinha. E ali ele tinha de tudo, tinha peonada, eles tinham um tambo de leite, tinham plantação, tinham quinta, tinham de tudo. E eu, claro, existia uma casa velha lá em cima, numa coxilha, que tinha sido casa de escravos. Que o vô comprou aquelas terras ali, foi do Coronel Barreto Leite. E ele tinha escravos. Então, eu compus essa música inspirada em todo esse ambiente. E a letra, né, tinha mais ou menos assim, eu tinha uma ideia do que seria. E depois, quando conheci o Ayrton Pimentel, através do Joãozinho dos Araganos, o Ayrton foi fundador dos Araganos, do grupo Araganos. Grande Araganos, com aqueles vocais lindos. Maravilhoso, né? Bom, aí tá. Ele pegou a música e começou a trabalhar. Ganhei a parceria do Ayrton e ele assinou a minha estreia no palco da Ciranda. E foi a primeira música gravada nos festivais. Nos festivais. Prece de Mate. Depois de 1980, então, da tua estreia, teve N outros Não, festivais aí e composições também. Não, tuas. aí eu fui embora, né? Aí realmente foi assim, foi indo, né? Tá, e me conta uma história que a gente já conversou, eu sei por cima, mas eu quero que tu conte para ficar documentado. Uma história inusitada que tenha até marcado a tua trajetória e que ficou aí marcada nos anais dos festivais pra ti. Tem muita coisa engraçada, sabe? Mas eu acho que a mais engraçada de todas é uma que aconteceu comigo e o Gilberto Monteiro. Eu não me lembro se era na 10ª Califórnia. A apresentação era lá no Cine Pampa. Não era no palco, né? Na cidade de Lona. Sim. Não era naquele palco aberto, era lá no teatro. E ocorre que eu tinha uma música em parceria com Ayrton Pimentel que se chamava Velho Pampa. Velho Pampa. Tá? O que aconteceu? O Ayrton, ele chegou em Uruguaiana e procurou o Peixinho participou conosco. E fomos lá para a casa do Peixinho, ensaiar a música, enfim. O Ayrton escolheu até o vestido para eu cantar e tudo, tá? Estávamos todos preparados. Chegou na hora da apresentação, com todos os músicos já regimentados no palco, né? E o Gilberto não aparecia. Faltava o Gilberto estava na gaita ponto, na botoneira. E o Gilberto não vinha, que deu Gilberto. Daqui a pouco o Gilberto me aparece e o Leopoldo Racê. Gilberto! O pessoal já te chamou. E o Gilberto, já vou. Tava lá do outro lado da rua lá. Atravessou a rua e veio. Entreverado em 3 gaitas. Tava se preparando, hora essa? Uma vermelha, uma preta e uma verde. Meu Deus, eu não me lembrava. Por Deus que eu não lembrava qual era a gaita que o Gilberto tinha ensaiado aqui na casa dele, aqui. Na casa da Dona Elvira. E daí, Gilberto entrou no palco, se ajeitou e ele botava uma gaita de um lado e a outra do outro. E juntava uma gaita e soltava a outra. E a música não começava, né? Sim. E ele também não sabia com qual ia começar, então. E o Pimentel só dava umas risadinhas de canto, assim, né? De meu Deus do céu. O que aconteceu? Eu pergunto, Gilberto, é o seguinte, Gilberto, a música é em Lá maior. Gilberto, isso aí não adianta tu me dizer. Tu tem que te lembrar a cor da gaita que nós ensaiamos lá em casa. Bah, Gilberto, eu não sei, pega qualquer uma.
Sim, instrumentos com tonalidades diferentes. Porque, claro, meu Deus, bom, o que ele fez? Pegou a primeira gaita que tinha na mão e saiu, né? Só que ele me saiu com a gaita em dó. Um tom completamente diferente. Tá, daí deu, né? Eu era para ser a solista, quem solou foi o Pimentel. Eu fiz vocal com o Pimentel, a música foi muito aplaudida, né? Mas a todas essas, a música até passou do limite, porque não podia passar do tempo. dos 3 minutos e meio, era uma coisa assim. Passou do limite, mas o Glaucio Saraiva estava na comissão jogadora. O Glauco, boca de gamela, que era o Ayrton Pimentel. E aí, foi, né? Aí no outro dia... Não classificou. Não, claro que não classificou, não tinha como. Você foi tudo pro espaço. Aí no outro dia eu me encontro com... O Atahualpa estava fazendo show naquele dia. Na Califórnia. Eu não sei se ele já tinha feito ou ele ia fazer naquela outra noite. Eu sei que ele estava lá no... Estava no hotel. Estava no Hotel Glória e ele se encontrou comigo na hora do café. E ele olhou para mim assim, o Atahualpa tinha um olhar assim, arguço, né? E tinha... O Atahualpa e o Punk, ele tinha uns pés assim, muito longos, umas mãos muito longas. E ele olhou para mim assim, com aqueles olhos dele, e disse assim: "La cantante del viejo Pampa?" "Sí, sou eu la cantante." E ele: "Muy lindo, muy rico el tema, pero la presentación una lástima." Hoje o chimarrão tá uma delícia, gente, bem verdinho e saboroso. Com a erva mate Santiago, direto de Cachoeira do Sul. Tô nessa terra querida aqui no centro do Rio Grande do Sul para conversar, bater um papo com uma pessoa muito especial mesmo. É uma das grandes cantoras, uma das vozes mais lindas que nós temos no nosso Rio Grande do Sul, que se chama Maria Helena Anversa. Oi, Maria Helena. Olá, tudo bom? Tudo ótimo, que coisa boa. Te agradeço já por nos receber nesse teu espaço, nesta sombra maravilhosa, neste verão, início de 2021, e nós iniciando muito bem aqui na tua casa. Coisa boa. Coisa boa, é uma alegria muito grande te receber aqui. É um lugar bem aprazível. Uma delícia essa tua sombra. Não podemos estar compartilhando no chimarrão, mas tu tá com o teu chimarrão aqui, meu tá eu aqui. tô com o meu aqui. E eu quero começar desde o início, porque a gente veio aqui mesmo bater um papo contigo. E eu quero saber assim, quero que tu conte pro pessoal que está nos assistindo. E eu, como tua fã, também quero saber como é que é a tua relação com a música, de onde nasceu essa voz, essa vontade de cantar. Foi aqui em Cachoeira? Foi, eu nasci em Cachoeira do Sul, né? E desde nenenzinho, eu acho que, sei lá, desde os 3 anos de idade que eu abro a boca e canto. E naquela época o meu pai, assim, via o potencial, né? Uma criança cantando, afinada e tal. Mostrava para todo mundo. Chegava uma visita em casa, vem Maria Helena, Vem, Maria cantar. Helena. Ou tinha uma festa, a Maria Helena estava em cima de uma mesa para cantar, sabe, aquela coisa. Que bacana. Mas depois o meu pai, assim, ele viu que não era um lugar, assim, uma profissão honrável. Ele queria uma médica, ou sei lá, dentista, sei lá, professora. Na época todo mundo tinha que ser professor. Mas daí ele parou, assim, de expor, né, a filha. E aí, claro, mas a minha mãe sempre incentivou. Aos 9 comecei com violão erudito e sempre foi estudando, 15 né? anos de violão, depois, só que a minha habilidade maior era cantar mesmo, né? E como é que tu começaste nos festivais? Eu te conheci em Santa Maria, numa tertúlia musical nativista, cantando um lindo tema ao lado do Léo Almeida, isso é uma lembrança que eu tenho.
lá do início dos anos 90, uma bela lembrança do meu início, o início da minha carreira, e que me marcou muito, com a tua voz ao lado do Léo Almeida, matando a pau no palco da Tertúlia. Mas tu começaste antes dos festivais gaúchos? Sim, sim, sim. Na verdade, eu fiz a faculdade de música e aí eu cantava no coral, era solista do coral Univale na época. Música MPB, Era bares, bares. tudo isso veio antes. Comecei antes. E o primeiro festival gaúcho, assim, o primeiro festival nativista, tu lembra? Na verdade, o sonho era cantar em festivais, porque nós temos aqui a vigília do Canto Gaúcho, né, em Cachoeira do Sul. E meu sonho era cantar em festivais. Na época, fazia pouco tempo que tinha vencido uma canção chamada No Sul, que era do Dado Jäger e do Dilan Camargo, no festival, venceu a vigília. E aí uns 2 anos depois, aí eu fui convidada para fazer um show de 20 minutos antes da vigília. De abertura. Show de abertura. Aí, na verdade, naquele ano eu participei do festival. Em 1992, eu acho. Faz tanto tempo. Tempo voa mesmo. O tempo voa. E aí não passou para a final. E o Dado Jäger estava entrando no ginásio quando eu estava cantando a música dele. Olha só! No Sul. E eles, quero conhecer essa moça, né? Que está cantando a minha música, imagina. Maria Helena, tem uma curiosidade. Quando tu começou, qual é a impressão que tu traz lá do início em relação à presença feminina? Veio num crescente? As mulheres progrediram nesse sentido? Hoje eu vejo que tem um progresso bastante grande pelo Peitaço, né? Do grupo Peitaço, assim. É muito legal isso. Mas antigamente nós éramos muito poucas e era uma quebra de paradigma, né? Sim. Num universo muito masculino, onde a mulher tem uma penetração com muita dificuldade. E é muito de amizade, né? Porque o Pércio e o Rui Felten, eles eram muito amigos, então eles faziam a música especialmente para ti, assim, dar de presente, eram pérolas, né? O Hércules Greco e o Dado também. Tive vários artistas que pensavam assim, ao mandar música com a minha voz, já era especialmente, não, tem que ser a Maria Helena. Canções não eram assim tão fortes, eram mais interpretativas, mais de amor e tal. Esse é o problema, né? Hoje tu vê uma cantora, sabe, interpretando uma música forte, né? Por exemplo, a própria Fátima Jimenez fez a Cabo Toco, que era algo, aquela canção assim forte, que vem né? dessa Mas não época é fácil. já. Que vem dessa época, né, Maria Helena? Quando tu começaste, Fátima Jimenez, volta e meia vocês se encontravam nos palcos. Sim. Estamos em Faxinal do Soturno, região central do Rio Grande do Sul, conhecido também como a Quarta Colônia. É aqui a terra natal, uma grande artista, uma grande intérprete do Rio Grande do Sul, minha amiga de tantos anos, minha comadre, Juliana Spanevello. Ju, que coisa boa! Que poder se alegria. reencontrar aqui na tua terra. Alegria te receber aqui, né? A Ana, que já foi moradora aqui da cidade que eu chamo de capital do mundo. Eu tenho lá em casa, gente, uma faxinalense, né, Ju? Sim, a Lara nasceu aqui no Hospital de Lara. Caridade de São Roque. Olha É aí. verdade, é verdade. Ju, eu tô muito feliz de estar aqui. A gente tem muitas histórias para contar, mas eu quero começar te perguntando lá do início. Como é que foi o início e essa tua relação forte que tu tens com a música desde pequeno? Desde muito pequena. Os meus pais sempre gostaram de música, né?
E o convívio do CTG foi uma coisa que eu cresci nesse universo. Meu pai gostava de acompanhar os rodeios, então eu estava sempre ali. Comecei a dançar muito pequena. Logo em seguida a gente tinha grupos de amigos que tocavam violão em casa e tal, e eu fui aprendendo, despertei a curiosidade. Meus pais foram vendo que eu tinha aptidão, e aí eu fui buscando, começava a tirar as músicas no violão muito cedo, tinha esse interesse. A partir daí, os concursos de prenda no CTG, rodeios artísticos, e logo em seguida, já com 11 anos, eu conheci, nós éramos amigos do Antônio Gringo, a turma dos Quatro Ventos. Logo em seguida eu já conheci o meio dos festivais, porque até então eu só sabia que existia a Tertúlia, que existia a Califórnia, mas não tinha contato. E o primeiro festival nativista? Coxilha Piá, em Cruz Alta, foi onde eu vi, meu Deus, o que é esse universo dos festivais? Mandar música per triagem, o que é isso? Não fazia a menor ideia. Com 11 anos. E logo em seguida já surgiu a possibilidade de cantar uma música inédita na comparsa. O Miguel Marques não pôde ir num festival, e os guris, o It e o Serginho, me convidaram para ir. Pinheiro Machado na comparsa. A partir daí, é a história que todo mundo já conhece, todo mundo já acompanhou. A gente andou em muitos festivais. Eu gravei o primeiro disco com 13 anos, né, bastante cedo. E ali nos meus 17, 18 anos, eu acho que foram os anos que eu mais cantei na minha vida. Pelos festivais, fazia show em festivais, e sempre com essa ligação com a música, com a cultura gaúcha. Tu tem muitas histórias de festivais, histórias inusitadas, e eu quero que tu conte alguma coisa pra gente que te marcou assim na tua carreira, na tua vida, como uma das referências, Ju. Tu é uma grande referência para essa geração que tá vindo agora, para algumas gerações já, porque já faz um tempo que tu tá na estrada. Então eu quero que tu fale bem direcionado para elas, essas meninas que estão começando. Sabe que no nosso tempo eram poucas as mulheres que tinham vindo antes da gente, verdade, né? Eram nomes que tu contava aí nos dedos de uma mão e um pouquinho, talvez, né? E é muito legal quando a gente olha e se sente responsável, de certa forma, pelo pessoal que está vindo agora. E eu acho que uma coisa que é importante que se entenda desde cedo é que firmar uma identidade dentro daquilo que tu escolhe, dentro daquilo que tu te identifica, faz uma grande diferença ao longo da carreira, assim. É uma coisa que eu acredito muito, e que para mim só se tornou claro muito tempo depois de eu começar a cantar, que foi quando eu gravei Pampa e Flor, que para mim foi um divisor de águas, assim, na minha história. Um álbum que vem com o teu trabalho mais maduro também. Exato. Claro que isso tem a ver também com maturidade, com a gente às vezes querer experimentar várias coisas e não saber, ser super jovem e não saber exatamente aquilo que a gente quer buscar e tal. E eu desse tempo, assim, desde muito pequena, as pessoas perguntavam: tu não quer ir cantar lá no Rio de Janeiro, São Paulo? Eu digo, não, eu quero cantar as coisas daqui para o pessoal daqui. Eu até hoje tenho isso muito claro, assim, para mim, até por questões de família e coisa. Eu quero estar aqui, perto do lugar onde eu nasci, perto da minha gente, perto da minha família, perto das minhas coisas, e sempre que eu puder eu vou estar cantando isso aqui que eu vivo, isso aqui que eu aprendi a gostar e tal. E eu acho que é muito legal tu ter essa convicção, assim, tu andar de acordo com as tuas convicções, sabe? Tu tens uma composição numa das coxilhas de Cruz Alta que se chama O Perfume do Teu Maravilhosa. Poncho. E é uma composição que as meninas da nova geração tiram muito. Nós mesmos estávamos no Festival de Vacaria de janeiro de 2019 como avaliadoras, e a gente viu que muitas intérpretes da Mirim, da Juvenil, elas se identificam com essa composição, e é uma passagem bonita também da tua vida. É maravilhosa. Até tem... Daí a gente tira muitas histórias. Esse pala que tu tá sentado aqui tem a ver com essa história. Olha aí! Porque esse pala foi um presente. Logo que eu comecei a namorar o Joca, eu comentei, fiz um comentário pra ele, assim: Joca, como os teus palas são bonitos, eles são diferentes da maioria dos palas. Na época existiam só aqueles bem simplesinhos, assim, e o Joca vinha com os palas, com os desenhos, pampa, assim, coisa mais linda. Eu disse: teus palas são maravilhosos, eu queria saber onde é que tem e tal. E aí a gente se encontrou, e ele, na hora de ir embora, foi lá e buscou na van: quero te dar um presente.
Aí ele me deu esse Pala de presente. E sem saber de toda essa história, eu recebi o perfume do teu poncho do Serginho Carvalho Pereira. E esse Pala veio com perfume? Veio com o perfume do Joca. Isso é o melhor da história. É verdade, é verdade. E olha, foram muitos anos até sair o cheirinho do Joca desse Pala, que agora é meu, então agora tem o meu cheiro, não mais o cheiro do Joca, né? E te contando assim do Pala para te falar da música, que eu acho que nós somos cantoras privilegiadas. A gente teve trabalhos maravilhosos assim nas nossas mãos, na nossa garganta nesse tempo de trajetória. E essa música ela é realmente muito especial. Uma música que consegue ser amorosa, consegue ser de carinho, de amor e ao mesmo tempo tão gaúcha. Tão gaúcha, verdade. O Serginho tem esse dom, né, de escrever com singeleza e ao mesmo tempo profundidade, sabe? Eu gosto muito disso. E o Juliano também, maravilhoso, que me presentearam com esse trabalho que é sempre um orgulho, assim, pra mim. E ver as meninas cantando é maravilhoso, né? É muito lindo, é uma emoção diferente também. É muito legal, é muito legal. Verão, litoral, e tudo isso combina com as férias e também com a licença maternidade. Nós estamos aqui curtindo esse calor, esse dia lindo, uma grande intérprete do Rio Grande do Sul, que já morou em várias cidades do Rio Grande do Sul. E agora ela está aqui, a gente veio encontrar ela. No litoral, ela está com a família. Quem que eu estou falando? Uma das maiores intérpretes do Rio Grande, Xanami! Eu disse pra ti, eu sou meio cigana, né? Eu já morei em tudo que é canto do Rio Grande do Sul. E dessa vez tu vieste me encontrar na praia, né? Em Xangri-Lá, aqui onde eu tô passando uma temporada com os meus pais. Justamente depois do nascimento da Mercedes, que tá completando 3 meses agora. Então, um pouco também isso, assim, né? De estar ligada com os filhos e com a mãe. Descansando um pouquinho. Aproveitando. E nesses tempos de pandemia, que é o que a gente tá vivendo, assim, poder ter a oportunidade de estar num lugar aberto, onde as crianças podem correr, podem brincar. E ter a companhia da minha mãe, que me ajuda muito, né? Nessa maternidade, que a gente não para de trabalhar nunca, né? Nunca, é verdade. Apesar de estar de licença da TV, o trabalho com a música, o trabalho com as redes sociais, enfim, tudo segue de alguma maneira, né? Então a gente precisa ter uma rede de apoio muito grande. Eu acho que todas as mães hoje em dia, né, que trabalham fora, ou mesmo aquelas que trabalham em casa, conseguem se estruturar através de uma rede de apoio. Eu dou graças a Deus de ter a minha mãe, né, minha família, meu pai, enfim, me ajudando nisso. Jana, conta como tudo começou na música regional. Elas nos festivais, nós estamos contando as histórias e fazendo um registro histórico das cantoras do Rio Grande do Sul. Tu és uma presença constante nos festivais do Rio Grande. Conta onde tudo começou e qual foi o teu primeiro festival? Na verdade, essa história começou justamente por essa coisa cigana do meu pai, né? A gente acabou indo morar em Alegrete, no Alegrete, onde eu sou cidadã alegretense hoje em dia. E, na verdade, na minha casa sempre teve muita música, assim. Os meus pais sempre gostaram muito e sempre acompanharam os festivais. Hoje eu guardo com muito carinho a coleção de vinis deles dos festivais, né? LPs. A Califórnia, Coxilha, Vindima, Vigília, tudo eu tenho guardado, Seara. Então, esse som, assim, eu gosto de contar que ele tá na minha cabeça desde a barriga da minha mãe, assim, porque eles iam a festivais, eles assistiram a Mercedes Sosa em Santa Rosa, né, iam, quando nós morávamos em Alegrete, iam a Uruguaiana, na Califórnia da Canção, então... isso faz parte da minha formação musical, da mesma maneira que o repertório latino-americano, que a música popular brasileira, Chico Buarque, Caetano Veloso. Então era uma casa muito eclética musicalmente e artisticamente. Não à toa 3 filhos trabalham com arte, né? E aí foi em Alegrete, quando nós chegamos lá, eu me lembro muito, e já contei essa história algumas vezes, o pai, gerente de banco, se associava no clube da cidade, precisava ter uma relação social com as pessoas, né? Claro. E em Alegrete, disseram para ele, olha, Renato, aqui tu te associa num clube e num CTG, porque a vida social acontece no CTG, né? E aí, o pai se associou no CTG Farroupilha e eu fui a primeira vez e fiquei encantada, assim, com aquelas meninas dançando vestidas de prenda, né? Aquela coisa princesa, né? Que o vestido de prenda tem um pouco disso, assim, do babado, da armação, é uma coisa de inspiração europeia, né? E aí, eu disse pra minha mãe, eu quero... No outro dia liguei pro CTG, me matriculei na escolinha de dança, acabei levando toda a família. E aí encasquetei que queria ser prenda. E aí descobri que para concorrer à prenda,
Tem as provas artísticas. Exato. E fui fazer aula de violão com o Vicente Guglielmi para concorrer a Prenda. Fazer aula de declamação, já dançava na Invernada, comecei a estudar as coisas. Prenda Mirim ou Juvenil? Mirim, comecei com Mirim, fui Prenda Mirim do CTG, da região, concorri no estado, perdi. Uma das grandes tristezas da minha vida. E aí disse, agora vou concorrer a Juvenil para tirar a prova dos 9. E fui a Juvenil concorrer e ganhei lá em Ijuí. Fui a primeira Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul em 1993. E a prova artística? Foi declamação? Guria, olha só o que foi a minha prova violão. artística. Eu cantei Cabo Toco, declamei Retrato do Delci José Oliveira e dancei A Tirana do Lenço. E na hora da apresentação, isso foi ideia da mãe, fique registrado. Nossa. Eu criei um roteiro. Olha a loucura, só como a vida da gente ela é costurada de uma maneira muito lógica, né? A minha prova artística foi uma homenagem às mulheres. Então eu falei das mulheres que lutaram através da Cabo Toco. Falei das mulheres que esperaram os maridos que foram para a guerra através do retrato. E das mulheres apaixonadas através da Tirana do Lenço. Então eu construí, falei sobre isso durante a prova e foi uma prova muito legal. Só que quando eu era Prenda Juvenil da região, desde Mirim, eu comecei a concorrer nos rodeios. Intérprete vocal. Isso, intérprete vocal. E num rodeio, na Semana Crioula Internacional de Bagé, o Wilson Paim era jurado. E aí eu ganhei o concurso. Na segunda-feira ele ligou pra minha casa. Que ele era cunhado do Duda, fotógrafo, e o Duda tinha o nosso telefone. Ligou e diz, oi, boa tarde, queria falar com a Xana e tal. Eu atendi o telefone, eu tinha 12 anos. E aí eu disse alô, e eu disse, oi Xana, aqui é o Wilson Paim, tudo bem? E eu peguei, passei o telefone pra mãe e digo, mãe, é trote. Tem um cara dizendo que é o Wilson Paim. Imagina, super fã, né? Em resumo, ele me convidou para gravar a Vitória Régia, que foi uma música que fez muito sucesso, assim. Foi a primeira música que eu me ouvi cantando na rádio, quando cheguei em Porto Alegre uma vez, na Rádio Liberdade. Imagina, tocar na Rádio Liberdade era uma sensação, assim, porque era uma rádio super escutada. E segmentada também. Exatamente, só de música gaúcha. E aí o meu primeiro festival veio com o Paim. Ainda eu devia ter uns 13 anos, foi depois da Vitória Régia, que o Salvador compôs o Beija-Flor e a Rosa, e aí nós fomos ao Canto Alegretense, a música não foi classificada, e nós fomos pro Grito do Nativismo em Jaguari. 7º Grito do Nativismo, me lembro até hoje, tomando banho de rio, do Leopoldo Raciero, ter visto assim, meu Deus, o Leopoldo Raciero tá aqui, sabe, assim, super fã mesmo, assim, de ver os ídolos todos no palco. E aí nós ganhamos música mais popular lá em Jaguari. E foi muito legal, porque depois eu voltei a Jaguari algumas vezes, ou para cantar, ou para transmitir o festival, muitas vezes. E muita gente me encontrava e me conhecia por essa história do Beija-Flor e a Rosa. Então meu primeiro festival foi ainda criança, num festival adulto, claro, fora os festivais infantis, que daí eu participava direto. Hoje nós estamos na Terra dos Ventos, em Osório, para trazer um bate-papo regado com esse sabor que nós temos no litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul. E quem me recebe é Adriana Esperandir. Adriana, que saudade que eu tava de ti, que coisa boa te reencontrar e obrigada por nos receber. Que bom, seja bem-vinda, sempre a nossa terra aqui dos bons ventos, né? E que ares novos te tragam aqui agora neste momento, né? Nós estamos confinados, é um prazer enorme te receber aqui. Eu quero que tu comece assim, nos contando como é que foi o início de tudo isso. Nós estamos aí fazendo esse registro histórico da presença feminina da mulher nos festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa coisa de vocês participarem de festivais nativistas, de trabalharem essa forma autoral das composições? Como é que iniciou isso? Então, eu sou natural de Torres, né? No início do meu casamento eu morava em Torres, né? Eu e o Adriano morávamos em Torres. E a gente veio para Osório, né? Osório é o berço, assim, da Tafona,
Olha aí, né? que bacana. E a partir então de 2007 nós participamos da fase regional da Tafona, que se chamava Tafoninha. Tafoninha. Porque nós não jamais ia mandar música direto para triagem para Tafona, não tinha chances, né? Com todo o Rio Grande do Sul concorrendo, grandes nomes, né? Então a nossa chance era pela fase regional. E a gente foi em 2007, participamos. Em 2008, então, foi efetivo, a gente foi para o palco da Tafona mesmo, e pela primeira vez. E aí, por incrível que pareça, o primeiro festival depois da Tafona para nós, algumas pessoas acham que foi a Moenda, mas a Moenda ainda veio depois. A Moenda só em agosto. Isso, porque daí veio o reponte da canção. E foi muito engraçado, porque nós não tínhamos noção nenhuma de calendário de festivais, nós não tínhamos essa expertise de ficar cuidando, Sim, agora o festival assiduidade. está aberto ou não. Não tínhamos e aí o que aconteceu? Nós fomos para uma Tafona e deu um vento, porque não é muito incomum aqui em Osório vento, né? Nós estávamos e veio aquele papel voando e parou no meu pé. E eu olhei, era o reponte da canção. Estava abertas as inscrições e o papel veio parar, o folder do festival. E eu mostrei para alguém que estava do meu lado, e essa pessoa disse assim, essa pessoa já era um grande intérprete aqui da região, disse assim, não, jamais, vocês não têm chance nesse festival. Ufa! E aí eu disse, não, tudo bem. E guardei o papelzinho na bolsa e nos apresentamos na Tafona. Na Tafona, nesse dia, era uma composição junto com o Newton Júnior, né, que foi um dos primeiros parceiros nossos, meu compadre querido. E o Jaime Vaz Brasil estava no júri. E nós ganhamos o festival, eram 2 linhas nesse festival da Tafona nesta época. E nós ganhamos a linha litorânea, com uma música que era em parceria com o Newton, e o Jaime Vaz Brasil no júri. Chegou no final, o Jaime disse, eu posso dar uma letrinha para vocês? Olha só. E a letrinha era Tambores de Dandara. Nossa, belíssima obra. E aí a gente acabou indo pro reponte com essa composição. Foi a primeira vez que nós fomos num festival fora da nossa cidade aqui, porque a gente até então tinha participado só da Tafona. Sim. E aí foi assim, nós éramos extraterrestres, baixando lá no festival, porque... E todo mundo encantado, que eu tô sabendo. E aí, chegou encantado em casa. Para nós parecia que as pessoas estavam achando, mas na verdade o que eles estavam achando era que era muito bacana aquilo. Muito. Né? Tanto que a gente conheceu uma comunidade quilombola lá. Olha e só. que eles se sentiram representados com a música, foi muito legal. E essa obra tem tudo a ver também com o reponte. Exato, a gente foi para a linha livre do reponte, naquela época a linha livre. E nós fomos assim com todos, lembro que nós mandamos fazer uma roupa caracterizada, afro, bem caracterizados, de pé descalço, e nós fomos pro palco e eu digo, meu Deus, as pessoas tinham uma reação assim que a gente não entendia se era bom ou se era ruim ainda até um momento. E a gente venceu o festival, muita nós tiramos surpresa. Primeiro lugar da linha livre. E o Jaime Vaz Brasil ganhou melhor resgate histórico, que tinha essa premiação, porque falava da Dandara. Da Dandara, e eu lembro até hoje que foi muito representativo naquele dia, porque era dia 8 de março, era o Dia da Mulher. Dia Internacional da Mulher, olha que bacana. Porque se falava muito na história, né, dos homens guerreiros e das mulheres não. E aí a gente veio trazendo a história da Dandara. E a gente conheceu essa comunidade quilombola, que a gente teve por vários anos depois contato com eles. Eles nos presentearam com um tamborzinho que eles faziam artesanato. Se sentiram muito homenageados nesse momento. Muito! E eles foram todos para frente do palco na última noite. E eles vibravam muito com a composição. Então isso foi um dos fatos assim que marcou muito o começo da nossa trajetória. E abriu as portas para vocês também se incentivarem a estar nos festivais. Exatamente. E aí assim foi muito legal. Então a gente sempre, se alguém disser, não, isso aí não é para vocês, insistam. Adriana, a gente tá sempre conversando, toda vez que a gente se encontra tem uma história engraçada, uma história inusitada de festival. E vocês que são uma família, vocês já são uma história à parte, né? É um capítulo, digamos assim, da música regional, sim, dos festivais do Rio Grande do Sul, porque os teus filhos estão se criaram nos festivais, nesse meio autoral, e eu quero que tu fale um pouco deles e eu quero chamar um dos teus filhos, ela que tá aqui com a gente, a Adriele, vem pra cá. A Adriele, que eu tive a oportunidade de conhecer em Veranópolis,
Foi lá que eu vi a Adriele, né? Que eu assisti pela primeira vez, não cantando ainda, só atuando. Com vocês, uma bela composição. Coisa boa estar contigo aqui também. Ai, que coisa boa poder conversar aqui contigo e falar sobre um pouco da nossa família, um pouco das coisas que a gente faz aqui. Mas como é que foi essa história da música pra ti? Tu que te criou, escutando a mãe, escutando o pai, assistindo eles e se apaixonando por a música, pela magia da música. Como é que foi tu ter a vontade, assim, a primeira vez, eu vou cantar lá no palco? E qual foi esse palco? Sim, então, eu sempre estive nos festivais com os pais, né? E aí eu dormia em camarim, dormia lá esperando o resultado de festival, eu sempre foi assim. Normal. Então o festival sempre teve muito presente na minha vida, né? E eu tava, acho que na internet, pesquisando e vi que algumas meninas da minha idade estavam mandando músicas pro canto missioneiro. Meu! Que tinha uma fase local, uma fase de intérpretes, né? A fase Santo Ângelo. Isso. E aí eu pensei, acho que eu vou mandar, mas estava no último dia de inscrição do festival. E aí eu falei, pai, eu acho que eu quero mandar uma música. Eu nem sabia se eu cantava ou se eu não cantava. Mas como eu cantava em casa, eu achei que poderia ser bacana participar. E aí tinha uma música que a mãe já tinha cantado no canto missioneiro, que tinha gravação. Aí o pai tirou a voz dela, aproveitar a trilha, a minha voz, e a gente mandou no mesmo dia, assim, foi na madrugada do dia que era o último dia pra mandar. E aí passei nesse festival, participei, fui com a avó, porque o pai e a mãe estavam em outro festival no mesmo dia. Trabalhando. Coisas que tu conheces bem, né? E Bem, aí, verdade. fui com a avó pra esse festival e lá ganhei o 2º lugar. E ali, parece que de estar naquele palco, não pelo prêmio, mas de poder estar ali naquele palco cantando. Já tava bom. E aí, acho que ali o bichinho me mordeu, assim, pra música. E fiquei muito feliz de ter ganhado, quase tropecei quando falaram que tinha ganhado 2º lugar, porque fiquei muito feliz de ter sido reconhecida por aquilo que eu estava gostando de fazer, que era cantar. A capital do Rio Grande do Sul, a nossa Porto Alegre, tem tantos talentos, tantos músicos, tantos intérpretes. E nós estamos destacando aqui elas nos festivais. Só podia ser mulher hoje aqui, da nossa Porto Alegre, trazendo mais um grande talento de uma geração mais atual, que se chama Lu Schiavo. Olha, né? Lu, coisa boa, obrigada por nos receber. Imagina, coisa boa estar agradeço. contigo, matando a saudade, nesses tempos de pandemia que a gente Verdade. fica meses e meses sem se encontrar pessoalmente. Verdade, mas eu que te agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui, tu sabe que tu é uma das minhas inspirações. E fico muito feliz de fazer parte, né, desse projeto tão maravilhoso aí, falando um pouquinho da minha caminhada. Coisa boa. Projeto que traz as precursoras, Sim. traz uma geração intermediária de cantoras. E a Lu Schiavo, que começou início dos anos 2000, Lu, nos conta o início, bem no início, dos festivais de interpretação, lá onde tu começou a desenvolver o teu trabalho. Sim. Então, eu comecei a cantar com 5 anos. 5 anos? Participei de muitos rodeios por todo o estado, né? Depois parti para os festivais de interpretação. E em 2007 fiz a minha estreia nos festivais, né, de música inédita, profissionais, ao lado do Grupo Status. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, no Laçador do Canto Nativo. Cantei a música Menina Travessa, que tem a letra do Heleno Cardial, a melodia do Pedro Guerra, e foi assim um momento super especial. Eu tava mega nervosa, imagina. Nossa, mãe. Dividir o palco com essas feras, né, o Grupo Status, eu admirava muito eles, assim, admiro, né? E foi muito especial, foi um momento muito legal e foi o início aí da minha caminhada nos festivais de música inédita já profissionais, né? Lembro do Heleno Cardial comentando sobre as tuas interpretações e a tua voz. Toda vez que a gente se encontrava, normalmente em Santo Antônio, às vezes na praia, ele sempre comenta, né, Sim. sobre a tua pessoa, tu como uma grande intérprete, uma grande batalhadora também da música e um grande incentivador. E até comenta que tem uma história também do teu nome que eles sugeriram lá. Não, tem que ser Lu. Como é que é essa história? Então, teve uma vez que eu fui cantar no Vitrine Gaúcha, era o lançamento de um festival aqui em Porto Alegre e tava todo mundo dando uma palhinha, me convidaram, aí eu fui cantar. Quando eu desci do palco, o Heleno já veio assim e me falou, como é teu nome? Eu digo, é Luciana. E ele, Lu, eu vou fazer uma música pra tu cantar. E aí eu
nossa, fiquei emocionada, eu digo muito obrigada. E aí levou um tempo, assim, e eu lembro de falar pra minha mãe, eu digo, ele até já esqueceu, né, nem não vai mais rolar. Tava se aprimorando, Heleno. Deu uns 5, 6 meses, mais ou menos, ele me ligou. Lu, tô aqui com a tua música pronta. Foi a nossa primeira parceria, fui para Santo Antônio da Patrulha gravar, gravei lá no estúdio do Maurício Barcelos. Olha, o Maurício residia lá em Santo Antônio. Maurício Barcelos fazendo vocal para mim na música. Grande intérprete do nativismo também. E aí foi super especial, assim, foi a nossa primeira parceria, depois já gravamos muitas outras. Então Helena é o Dindo do teu nome artístico. Isso, porque daí eu usava Luciano Schiavo. E aí me lembro que a gente foi gravar uma música num estúdio aqui em Porto Alegre com o Magajanes. E aí o Magajanes disse, não, mas Luciana Schiavo não é bom. Ninguém te chama de Luciana. Eu digo, não, isso é verdade. Ele, como é teu nome do meio? Eu digo, Portela. E ele, Lucy Portela. Eu digo, não, Lucy Portela não. Aí o Heleno veio e disse, não, teu nome tem que ser Lu Schiavo. Perfeito. Todo mundo te chama de Lu, tem que ser Lu. Eu digo, Luiz Schiavo, tá bom, é sonoro. E aí, a partir daí foi Luiz Schiavo. Nada como a experiência desses artistas também que somam na vida da gente. Tem gente que nem sabe que eu me chamo Luciana. Mas agora o pessoal já tá sabendo. Lu, bem, já falamos no início, foi em 2007 o primeiro festival profissional. Desde lá teve muitos e muitos outros. Mas antes da gente falar no mais recente festival que a gente está com o troféu aqui do ladinho, eu quero que tu conte uma história inusitada. Foram muitos festivais, a Lu é muito atuante, gente. É uma das intérpretes da geração dela, uma das intérpretes mais atuantes nos festivais nativistas do Rio Grande do Sul, desde 2007 para cá. Conta uma história pra gente bem inusitada. Posso contar uma história do mesmo festival, então? Pode contar. Quer dizer, é do mesmo festival, mas uma edição anterior. Em 2019, a gente foi tocar na Califórnia. E aí aquela edição foi no Teatro Rosalina Pandolfo. E aí o festival, o teatro lá tem uma escada na frente do palco. E como já é de praxe, nós sempre levamos a Alice para nos acompanhar nos festivais. A Alice que está com... A Alice agora está com 4 anos. 4 aninhos, gente, mas também é presença constante desde... Ela vai desde os 3 meses. Desde os 3 meses. Me lembro de tu com uma barriga no Carijo, grande no Carijo. Grávida de 34 semanas. Aff, Maria. Mas E aí? Aí, assim, a gente subiu no palco e a gente sempre fala ali com os nossos colegas, nossos amigos, músicos, né? Dei uma olhada nelas para nós. Paradinha. E aí tava todo mundo ali assistindo o festival e ela por ali. Quando ela me viu, ela se enlouqueceu a correr ali na frente e ela quase subia no palco. E eu cantando e olhando aquela movimentação toda. E todo mundo ali na plateia meio já se preparando para levantar caso ela resolvesse subir no palco. Haja concentração, Lu! Mas a gente aprende, né? Loma, como que tu te sente, que tu te sentiu desde o início com a questão de ser mulher, de ser artista, numa geração... que é uma das primeiras gerações que vieram aos palcos aqui no Rio Grande do Sul, né? A tua geração, Oristela Alves, a Maria Luísa, Fátima, Maria Luísa Benites. Como é que tu te sente sendo representante e tendo passado por tantos percalços que a gente sabe que é um universo muito masculino? Olha, eu pude apurar uma coisa bem importante dessa experiência. Eu não me dava conta do racismo, porque eu tinha coisas mais importantes para fazer. Sim. Né? Eu queria cantar, eu queria ser cantora, foi um sonho que despertou quando eu tinha 6 anos no palco do Araújo Viana, dentro de uma área da ópera Aida, né? Eu tinha 12 anos. Ali que eu descobri que eu queria cantar, sabe assim quando tu põe aquele, eu não sei como é que chama aquele negócio que se coloca em cavalo? Menos mal! Eu quero fazer isso! Não vi nada, gente, eu não vi, tá? Pouco depois, bem depois, bem entendido, bem depois, é que eu fui compreender certas coisas, Sim. como ganhar o festival e não levar, sabe? Sim. Entretanto, tem aí uma coisa bem interessante na minha trajetória de artista. Eu conquistei o público, não troféus. Isso né? que é o principal. Este público que me mantém até hoje são essas pessoas que achavam que eu devia ganhar ou gostaram do meu trabalho e foram né, se chegando e tal e apoiando a cantora Loma.
Aí eu adotei, eu gosto muito de desenhar, eu sou artista plástica e tal. Eu sempre desenhei as minhas próprias pilchas. Aí eu adotei o xiripá por muitos e muitos anos. De verdade, referência para as mulheres. E eu sempre gostei do monocromático, assim, eu gostava. Eu mandava fazer as botas da cor do xiripá e da parte de cima. Camisas brancas, sempre gostei para dar aquele contraste, né? Para não ficar tão monocromático, né? E o xiripá de todas as cores possíveis eu E até hoje tu usa, Fátima? Eu dei uma parada, eu tenho adotado as saias, adoro, agora eu tô apaixonada pelas saias, né? Que saias fica elegante, fica feminino, mas além disso, por que eu larguei o xiripá? Porque eu enfrentei preconceito. Ah, é isso que eu gostaria que tu falasse, a gente sabe disso. Porque eu enfrentei preconceito e eu custei a me flagrar disso quando eu fui convidada, quando eu fui contratada para fazer o show num CTG, não vou citar o nome. E aí a produtora me perguntou o seguinte: a Fátima não usa vestido de prenda? Olha, a produtora disse, olha, que eu saiba não, mas tudo bem, eu vou conversar com ela. Mas nem foi isso, foi até mais longe do que isso. Como eu desenhava as minhas próprias pilchas, não foi nem o xiripá, foi antes ainda. A minha primeira capa de LP, que eu inventei uma bombacha com a coxa aparecendo. Coisa mais linda, eu lembro dessa capa. E aí a patronagem do CTG se reunia e dizia assim: como é que essa cantora vai vir aqui desse jeito, CTG? Com essa perna de fora? Preconceito que já vem de tempo. Preconceito. Isso aí foi nos anos 90. Eu gravei o disco em 89, mas ele foi lançado só em 90 por causa daquela polêmica do hino, né? Que ele ia ser embargado, porque até então ninguém tinha interpretado o hino, ninguém tinha gravado de uma forma diferente do que a marcial, não se podia nem mudar o tom. E aí o tio Nico Fagundes foi lá e te defendeu? Foi lá, me defendeu, toda aquela história. E aí caiu, entendeu, assim... Eu nunca tinha me flagrado daquilo, meu Deus do céu. Sim, era uma artista. Existe preconceito com as roupas que eu uso. O que eu vou fazer, meu Deus? Aí, claro, evidentemente, eu não fui lá com aquela bombacha aberta na coxa. Mas fui com um xiripá. Com um xiripá. Bem tapadinho, blusa de manga, tudo. Adoraram o show, me amaram. Foi maravilhoso. Pessoal, uma cidadezinha assim que nos recebe sempre de braços abertos, muito queridos. O show foi maravilhoso, saí de lá e não comentei nada. Malu, eu sei que tu tem muitas, nós sabemos, tem muitas e muitas histórias para contar e tu vai ter dificuldade de escolher uma história inusitada do festival, mas conta pra gente uma história para o público ficar mais curioso ainda em relação a toda essa trajetória da Maria Luísa Benites. Conta uma história pra gente assim, que te marcou nesses anos. Eu tenho duas histórias. Uma é quando eu apresentava em Campo Bom o festival, que era na beira do rio, meu guri Julinho pequeno, tinha uns 6 anos de idade por aí, e sumia, tava brincando com um monte de gente, sumiu, e eu no palco, atenção, menino Júlio Francisco Benites, sua mãe eu aguardo nos bastidores, que era eu mesma, né? E aquela aflição. Aquela aflição, até há pouco tempo eu estava lembrando disso, mas uma das melhores histórias é que nós nos juntamos lá em Veranópolis para o festival, Neto Fagundes, o Rico Bertoletti, essa turma toda aí, e não é que nós, loucos para tomar alguma coisa a mais que água mineral sem gás, né? Descobrimos que tinha o vinho do padre, porque nós paramos exatamente no lugar deles. Meu Deus! Pois nós roubamos o vinho do padre e bebemos o vinho do padre. Mas era um vinho acho que faltou para mim. Malu. Era um vinho abençoado. Faltou vinho para missa, porque nós fomos assim, ó, larápios, fomos lá na geladeira, roubamos o vinho do padre, tomamos toda noite. Foi uma maravilha. Uma das boas histórias. Tem muita história boa. Rola o tempo, os anos voam. Minha vida, qual canção vai e volta na lembrança deste pobre coração. Esta linda melodia que cantavam meus avós, esta linda melodia embalava
todos nós. E aí justamente uma projeção, né, do Pour Elise, do Beethoven, né? E aí o maestro se apaixonou. Ah, tá bom. Ai, que lindo. Ah, terminou a gravação e o Hamilton perguntou: maestro, o que o senhor achou da cantora? Muito boa a cantora, né? Ela tem um timbre muito bom. E daí, tá. Depois eu disse: maestro, eu queria lhe fazer um pedido. Será que o senhor poderia me dar umas aulinhas de harmonia? Porque lá na faculdade está um pouco fraco, né? Só que eu não tenho dinheiro para pagar um maestro da OSPA. Já adiantou. Esteja aqui segunda-feira, pontualmente às 19 horas, que eu vou lhe dar a aula. Vá, né? Eu não sei por onde que eu saía, né? Ai, que legal, que loucura. E daí começou, né? E daí a primeira aula foi até... Durou umas 4 horas, a segunda foi até as 4 da madrugada, a terceira foi até amanhecer o dia, no outro dia a cantora já dormiu na casa do maestro, e assim foi. O Porca Velha, o meu Marleninha. Ai, coisa mais linda. Então foi assim, né? Foi bem assim. Que linda a história de amor. O pontapé inicial a gente já deu, né? E agora as intérpretes, cantoras, instrumentistas, imagina ter uma instrumentista no palco. Antigamente era só cantora, era só intérprete. Hoje tem instrumentistas, compositoras, letristas. Meu Deus, é um universo. Tem um festival que fomenta isso, que é o Peitaço, que tu já citou, que a Xana Miller organizou aí o primeiro, e vai vir muitas outras edições, que também fomenta isso. Isso foi bastante importante para as mulheres gaúchas, e é bem gaúcho isso. Bem gaúcho. Né? A gente se engajar, se unir, porque pela primeira vez eu vi o gaúcho se organizando para um fim assim maior. E eu acho que o leque de mulheres que apareceram nesses últimos anos vai impulsionar cada vez mais, vai deixar mais... A música gaúcha só vai ganhar nisso, né? A gente é o artista dos pratinhos do circo. Eu sempre conto essa história, que tem os pratinhos, fica girando o pratinho aqui, girando o pratinho ali. Quando lá tá caindo, tu vai lá e opa, vamos segurar aqui. Aí o outro tá caindo, opa, vamos girar lá também. E assim a gente vai indo. A gente tenta dar o nosso melhor em todos os aspectos, mas não é fácil. Mas a gente tem força, vontade e motivação para estar sempre buscando. Mas eu sempre preferi olhar para o lado positivo, de ser super bem recebida, de ser o diferencial naquele meio que era muito homem sempre, né? Uhum. A gente, na época, não tinha nem musicistas mulheres, era raro. Então, várias e várias vezes eu era a única mulher. Sim. E aí a gente enfrentava os desafios de sempre. Chegava lá, o camarim era preparado. Não tinha um espelho, né? Não, verdade. Não tinha um espelho, um troço. Hoje, cada vez mais, no decorrer do tempo, a gente viu essa transformação da presença feminina. Do olhar feminino também para preparar o espaço para as mulheres, para se preparar para receber as mulheres no palco, nos bastidores, enfim, em todos os lugares que a gente circula. Eu acho que as crianças de hoje, né, elas já vêm assim com um espírito elevado para a arte, para a vivência que já traz essa bagagem junto. Ninguém né? ensina, Adriana, não precisa ensinar. E nós temos esse hábito aqui, sabe, Ana? O Andrei começou, vai tocar bateria. Então, não sei, sentou ali, tá tocando, ninguém, tu tens que fazer isso, não. É o que tu vontade quiser fazer, dele, em primeiro lugar. Primeira coisa, tu vai estudar, né? Sim. Agora, o que tu queres fazer dentro da arte é uma coisa que tu vai escolher, o que tu te sentires bem. E isso foi automático. Com a Adriele foi isso também. E agora com a Meli. E agora com a Meli, né? Então ela já se mostra essa veia artística dela toda
e compõe e toca, e a gente já vê que canta afinado, né? Porque isso não foge da família. E aí é só aprimorar daqui pra frente. Não sei se é isso que ela vai querer seguir. A Adriele também está estudando, vai ser psicóloga, enfim. Não sei se ela vai querer seguir com a arte de cantar, mas certamente isso vai estar registrado sempre nas nossas vidas, né? Eu me lembro assim da mãe selecionar nos vinis, nesses vinis todos que eles tinham, ou de festival, ou me lembro muito marcante um vinil da Marlene Pastro, produzido pelo maestro, que foi marido dela, que agora não vou me lembrar o nome dele, mas enfim, onde tinha várias canções, muitas autorais da Marlene Pastro. Temas épicos que ela sempre gostou de abordar. Exatamente, a Anitta tem uma música: as mãos que afagam teu corpo também te curam feridas, a mesma boca que beijas serviu de aviso às intrigas. Contigo lavrei essas terras com meus braços de alegria. Chamada Mulher, uma música que eu me arrepio só de cantar. Então a Marlene sempre foi muito referência para mim, assim, pela força, pela composição, pela personalidade musical dela, assim. Imagina, ela gravou um disco com orquestra, né? Então sempre uma visão também mais ampla. Enfim, então eu me lembro da mãe selecionar, assim, as músicas que ela achava bonita eu cantar. Então tinha a Marlene, a Loma, tem uma história ótima com a Loma, que a Loma me mandou uma cartinha com uma fita cassete com as músicas que ela tinha selecionado dos festivais para eu cantar. Olha só. Através de uma amiga da minha mãe, ela soube que eu gostava das músicas dela. Sempre também. incentivando. E aí hoje a gente se vê, né, Annalise, de alguma maneira como referência para as novas gerações. Quando tu pensaste isso? Quando tu começou a cantar, né? Quando a gente vai nos rodeios, se emociona assistindo as gurias cantando as músicas que nós interpretamos. Isso é muito emocionante. E hoje com rede social que a gente é marcado lá, né? Aí tá uma em casa tocando Abre Essa Gaita, ou cantando Vitória Régia, uma que até hoje, eu cantei muito nos rodeios, imagina, sei lá, 30 e tantos anos depois. Essa magia da arte alimenta. Alimenta e também nos dá uma noção de responsabilidade. Logo depois do festival, em 1987, quando eu cantei e contei a história de Almira Leal de Oliveira, eu quis fazer esse quadro aqui. Eu ia fazer Olhos sobre Tela, fazer uma espécie de batalha aqui em volta, já tinha tudo planejado na minha cabeça. E eu fiz esse lado aqui do rosto dela, de uma foto muito bonita que saiu na capa de Zero Hora. E nunca não conseguia fazer o outro lado. E aí um dia o Nilo Brum chegou lá em casa, o Nilo Brum, que é o autor e o grande responsável pela descoberta e o reconhecimento da grandiosidade da Capo Toco. Ele disse assim para mim: tu não consegues fazer o outro lado porque o outro lado és tu, que tu incorporastes ela no palco. Eu já tentei apagar 1000 vezes na época, agora eu não vou fazer mais isso, obviamente. Mas na época eu tentei apagar e fazer uma outra pintura que simplesmente não tem como apagar esse desenho. Lutei contra Honório Leme na Serra do Caveirá. Elas nos festivais, só podia ser mulher. Hoje, com as mais belas vozes do litoral, representando a Terra dos Ventos, Osório, Adriana Esperandir e Adriele Esperandir. E até um beija-flor, deu flor o pé de mato, da janela do meu quarto. E até um beija-flor, deu flor o pé de mato, da janela do meu quarto. Maria Helena, a gente canta por muitos palcos no Rio Grande do Sul, tu mesmo já cantou até na Itália, mas cantar na nossa terra, no festival da nossa cidade é diferente. Eu preciso que tu dê uma palhinha e me conta um pouco dessa energia que foi, dessa emoção cantar aqui na vigília. Imagina tu ter os teus amigos sentados ali, ouvindo e torcendo por ti. Família. Né? Imagina, foi muito legal. Assim,
Quando a prece já cansada virou dor, vi que o tempo maltratou meu caminho. Ao barulho borboleta de uma flor, não restou sequer a cor dos seus espinhos. Eu quero uma música que não pode faltar no teu show, uma música que te toca, que tu gosta de cantar. É que assim, ó, só pra dar uma explicação aí. Às vezes a música que o público, né, quer ouvir não é aquela que a gente gosta de cantar em casa, É né? verdade. Então tu eu vai tenho cantar aquela que te fases toca, com as assim. minhas músicas. Tenho fases, assim, de me apaixonar por uma música ou outra. A do DVD Canto de Interior, eu acho que é uma música que me toca muito, que é do Adilson Moura, Pra Matar Saudade. É uma música que eu acho que ela representa muito o que eu entendo da música regional, que ela pode ser escutada em qualquer lugar e passar um sentimento de amor pela terra que a gente é, mas que pode tocar uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro também. Principalmente nesses tempos que nós não conseguimos nos encontrar, estamos distantes, Exato. mas a música nos une. Só tenho essa milonga pra estancar a tristeza que sinto se estou longe de onde está meu pago. Desapresilho os versos onde quer que eu ande e vou laçar o Rio Grande no canto que faço. Vai nessa milonga todo sentimento, nas asas do vento eu vou contar pro mundo como é bonita a terra de onde eu venho. E a dor que ela sente é a dor que eu tenho. Vai lá, milonga, pra matar saudade, contar a verdade do meu coração. Vai lá, milonga, e diz pra quem eu amo que eu tô fazendo os planos pra voltar, quem sabe, pros braços do que é meu, pros braços do que é meu, pros braços do que é meu. Obrigada. A lua ainda é a lua, no antigo jeito de estar, esparramando a ternura e um sonho lindo no ar, do jeito que a lua fica, passa de lua a luar, e o luar da lua cheia, lá no infinito debrua um grande aro dourado que de prata se atenua, de tão bonita que fica, parece que não é lua. Que lindo! Gente, infelizmente não cabe no nosso documentário todas as histórias da Malu, mas eu vou pedir para ela deixar marcado aqui, cantar a capela, um trecho de uma música que tu gosta de cantar. Vamos fazer junto? Vamos fazer junto, vamos. Que dulce encanto tiene tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Credo. Deixa eu ver se eu acho que é uma com a Malu. Olha aqui na Coxilha Piá, em Cruz Alta. Olha, gente, coisa mais Isso aqui era no domingo. Aqui é um Maria show, Luísa. a Maria Luísa fazia show e eu cantei açude com ela no show dela. Também na época Olha o seu essa Amauri que fez o gancho, assim, olha, Malu, conhece essa menina aqui, ela Deus o canta tenha. açude e tal. E aí surgiu aquele momento dela cantar o açude lá no palco e eu entrar no meio do ginásio, assim, cantando um trechinho do açude. Muito lindo. Eu nunca me esqueço. Olha o Miguel Marques. Isso tem Olha, que poder TBT. o Iti, o Sérgio, o Miguelão, Olha o teu pai, Nenito que gringo. Lourenço, que barbaridade.
Miguel. Olha, Miguel. Sabe o que é isso aqui? Quando eu fui na Coxilha Piá e que eu ganhei o 2º lugar na Coxilha, quando eu cheguei de volta fizeram uma festa no CTG para homenagear. Por estar levando o nome da cidade do coisa CTG. boa que a Zuleika guardou, Ju. Quer ver? Olha só, essa tá dobradinha aqui, mas essa aqui é legal. Isso aqui é minha avó. A minha avó se chamava Maria Júlia. É por causa dela o nome das minhas filhas, as 2 Marias minhas, é em homenagem à avó. E a minha avó, ela tinha seus 70 e todos os anos na época, né? E estava sempre na primeira fila assistindo. Onde eu tivesse, ela foi a Cruz Alta junto. Meus tios iam também, meus primos, sempre junto aplaudindo. Por parte do meu pai, mãe do meu pai. Marlene, deixa para as cantoras, compositoras, para as gaúchas, para as artistas que estão chegando no nosso cenário, a tua mensagem de compositora. Sabemos que ainda estamos carentes de compositoras e essas meninas precisam de incentivo, de apoio. Deixa a tua mensagem para elas, o teu legado para elas. Olha, em primeiro lugar, nunca fujam à inspiração, sabe? Se vocês tiverem uma inspiração, persigam essa inspiração. A inspiração vem, né? Não deixa passar. Por exemplo, Bem Gaúcha é uma inspiração. É uma inspiração. Ela seguiu a inspiração, tá certo? Né? Tem que seguir. Agora, de repente, tem lá um probleminha, uma dificuldade, não sabe como é que vai fazer. Um problema técnico, às vezes, muitas vezes aparecem muitos problemas técnicos, né? Aquele problema da divisão, que eu posso cantar muito bem uma música aqui dentro de casa, cantar ali no banheiro, né? De repente, eu digo no banheiro, porque geralmente no banheiro, quando está tomando banho, de repente vem uma música, né? É verdade. Mas não precisa ser necessariamente. Eu, por exemplo, as minhas músicas me assaltam de madrugada. Olha aí, é o horário que vem a tua inspiração. Quando eu estou dormindo. Estou querendo pegar no sono, chega o espírito inspirador, naquele estado de vigília. Aqueles espíritos que me assistem, que me assaltam. Então eles vêm me incomodar, bem nessa hora, né? Muito obrigada. Né? E aí, Marlene, tu vai ter que sair da cama e já vai pro aí eu papel. tenho que sair da cama, tenho que pegar o violão, tem que... É isso aí. Porque senão, depois, no outro dia, não é a mesma coisa. Pois é, daqui a pouco tu não lembra de algum acorde. Teríamos tanto, mas tanto assunto, tanta conversa para muitas e muitas horas. Mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade de contar mais histórias. Porque ela tem muitas histórias lindas, histórias mágicas. E antes de encerrar, eu preciso que tu cante a capela. Tá. Uma composição que me emociona muito, que sempre fez parte do meu repertório, como cantora, fazendo parte da base para mim, de estudar as cantoras. A Esther Alves foi uma das primeiras cantoras, intérpretes que eu estudei realmente para eu montar, né? a minha vida como cantora, para eu aprender a cantar, comunicado. Canta um pedacinho a capela pra gente. Atenção no interior, Nico Xangueiro, onde se encontrar, peço que venhas ou mande dinheiro, quem ouvir este favor avisar. Agora vem, meu remédio pra comprar, eu quero que não faça bem, eu louco que vai chegar. É dor, desenho, que ameaço pra ser. É mais um fim de dever, são as contas pra pagar. É a vida e o cobrar, é isso, mas pode viver. O mundo vai chegar, é muitas chances que tem.
continuar. Na eterna esperança de melhores dias, beijo das crianças, abraços, Maria. E ela chora. Não tem como, né? Não tem como. Ai, Não tem como não. linda. Eu amo essa música. Eu amo. Eu amo tu. Também te Não amo. posso te agarrar. Verde, natureza, o ar até, ó, mais cheiroso, porque o aroma.